As Brumas de Avalon, A Senhora da Magia, Livro 1, Capítulo 9. Num dia de primavera do 7º ano do reinado de Uther Pendragon, em Caerleon, Viviane, sacerdotisa de Avalon e Senhora do Lago, saiu ao amanhecer para olhar o seu espelho mágico. Embora a tradição pela qual a senhora era sacerdotisa fosse mais antiga do que a dos druidas, ela aceitava um dos grandes princípios de sua fé, que as grandes forças que criaram o universo não podiam ser adoradas numa casa feita por mãos humanas, nem o infinito contido em qualquer coisa construída pela mão do homem. Portanto, o espelho da senhora não era de bronze e nem mesmo de prata. Atrás dela subiam as paredes de pedra cinzenta do velho Templo do Sol, construído pelos seres brilhantes que ali haviam chegado da Atlântida séculos antes. À sua frente estava o grande lago, cercado pelos juncos altos e oscilantes e envolto da cerração, que até mesmo em dias claros agora cercava a terra de Avalon. Mas além do lago estavam ilhas e mais lagos, por toda a área conhecida como o País do Verão. Ficava principalmente sob a água, sob os pântanos, mas no auge do verão, os lagos e alguns dos lagos e lagoas salobras secavam ao sol e as terras ficavam à amostra, férteis para os pastos e exuberantes de grama e mato. Ali, na verdade, o mar interior estava recuando ano a ano, dando lugar à terra seca. Algum dia tudo aquilo seria uma rica área agrícola, mas não em Avalon, agora eternamente cercada pelas névoas, oculta de todos, exceto dos fiéis. Quando os homens iam e vinham em peregrinação ao mosteiro, que os monges cristãos chamavam de Cidade de Vidro, o Templo do Sol lhes era invisível, pois se situava em algum mundo estranho do além. Viviane podia ver, quando dirigia sua visão para lá, a igreja que fora construída. Estava lá há muito tempo, ela o sabia, embora nunca houvesse pisado nela. Há séculos, assim lhe dissera o Merlin, e acreditava nele. Num pequeno grupo de padres viera do sul, trazendo com eles o seu profeta Nazareno, para ser instruído, e a história dizia que o próprio Jesus estudara ali, no local de residência dos druidas, onde outrora se levantava o Templo do Sol, e assimilara toda sua sabedoria. E anos depois, quando, dizia a história, seu Cristo foi levado ao sacrifício, repetindo com a sua vida o velho mistério do Deus sacrificado, mais antiga do que a própria Bretanha, um dos seus parentes voltou para lá e fincou seu cajado no monte sagrado. O cajado floresceu, transformando-se no espinheiro que dá flores, não só como os outros em pleno verão, mas também no auge da neve do inverno. E os druidas, em memória do gentil profeta, a quem também haviam conhecido e amado, consentiram que José de Arimateia construísse nas próprias terras da ilha sagrada uma capela e um mosteiro do seu Deus, uma vez que todos os deuses são um só. Mas isso aconteceu há muito tempo. Durante um período, cristãos e druidas viveram lado a lado, durando o Uno. Mas depois vieram os romanos para a ilha, e embora tivessem a reputação de tolerância das divindades locais, foram impiedosos com os druidas, derrubando e queimando seus bosques sagrados e espalhando mentiras segundo as quais eles cometiam sacrifícios humanos. Seu verdadeiro crime havia sido, é claro, o de estimular o povo a não aceitar as leis e a paz romanas. E então, num grande ato de magia druida para proteger o derradeiro refúgio precioso de sua escola, fizeram a última grande mudança no mundo, retirando a ilha de Avalon do âmbito humano. Agora, ela estava escondida na bruma, exceto para os iniciados que haviam estudado nela, ou os que haviam aprendido os seus caminhos secretos pelo lago. Os homens das tribos sabiam onde ela se situava, e ali realizavam seus cultos. Os romanos cristãos, desde os dias de Constantino, e que haviam convertido em massas as suas legiões, devido a uma visão tida pelo imperador em batalha, acreditavam que os druidas tinham sido vencidos pelo seu Cristo.
sem saber que os poucos druidas remanescentes viviam e transmitiam a sua sabedoria na ilha oculta. Viviane podia ver, se quisesse, com visão dupla, pois era a grã-sacerdotisa de Avalon. Se desejasse, poderia ver a torre que haviam construído no alto do próprio Thor, sobre a montanha sagrada da iniciação. Torre dedicada a Miguel, um dos anjos judeus, cuja antiga função era conter os demônios do mundo inferior. Isso parecia a Viviane uma blasfêmia. Ainda agora, mais consolava-se pensando que a torre não ficava no seu mundo, se os cristãos de mentalidade acanhada quisessem considerar os grandes deuses antigos como demônios, estariam privando-se de muita coisa. A deusa viva, sem se importar com o que os cristãos pensavam dela, Viviane voltou aos seus pensamentos para o que pretendia fazer no momento, que era olhar no seu espelho mágico, enquanto a lua nova ainda pairava no céu. Embora ainda estivesse suficientemente claro para se ver bem, a senhora levava consigo uma pequena lâmpada com a minúscula chama oscilante. Voltou as costas para os juncos e os pântanos de água salgada, e caminhou para o interior, seguindo uma trilha, subindo lentamente a encosta cheia de juncos, passando pelas ruínas das casas dos velhos moradores que as haviam construído às margens do lago, em tempos há muito passados. A pequena lâmpada luzia, tornando-se cada vez mais visível na escuridão, e acima das árvores o crescente puro e fino da lua virgem, mal visível, brilhava como a gargantilha de prata em volta do pescoço de Viviane. Ela seguiu pelo caminho processional, subindo lentamente, pois embora ainda fosse forte e energética, já não era tão jovem, até chegar à pequena lagoa que lhe servia de espelho, com suas águas límpidas entre pedras de grande antiguidade. A água clara refletia a lua, e quando Viviane se inclinou sobre a superfície, também a sua pequena lâmpada, mergulhou a mão na água e bebeu dela. Ali era proibido colocar qualquer objeto feito pelo homem, embora mais adiante, onde a água borbulhava numa fonte, os peregrinos pudessem usar garrafas e jarros para levarem o líquido. Provou-a, com seu gosto metálico, e como sempre sentiu um estremecimento de medo. Aquela fonte existia desde o começo do mundo, e correria para sempre, generosa e mágica, à disposição de todos. Era uma oferenda da grande deusa, e Viviane ajoelhou-se ao beber, erguendo o rosto para o fino crescente no céu. Mas depois daquela renovação momentânea de medo, que a acometia desde a primeira vez que estivera ali, como noviça na casa das moças, voltou ao objetivo que a trouxera àquele lugar. Colocou a lâmpada sobre a pedra chata, um pouco acima da lagoa, de modo que a sua luz se refletisse nela, tal como a luz crescente. Agora estavam presentes os 4 elementos: o fogo da sua lâmpada, a água da fonte em que havia bebido, a terra onde tinha os pés e, ao invocar os poderes do ar, Viviane viu, como sempre ocorria, uma leve brisa arrepiar a superfície da água. Ficou sentada por um momento, meditando, e, por fim, formulou para si mesma a pergunta que a levava a consultar o espelho mágico. Como vão as coisas na Bretanha? Como vai minha irmã e sua filha que nasceu para sacerdotisa? E como vai o filho que é a esperança da Bretanha? Por um momento, enquanto o vento agitava a superfície da água, viu apenas imagens confusas fluindo. Estariam em sua mente ou na face instável do lago? Percebeu cenas de batalha imprecisas na agitação da água. Viu os estandartes do dragão, usado por Uther, e os homens da tribo lutando ao lado dele. Viu Igraine coroada, tal como a vira na realidade, e em seguida, um rápido momento que fez o seu coração bater mais depressa, viu Morgana chorando, e num segundo e mais terrível relâmpago da visão, percebeu uma criança loura que jazia imóvel, morta ou viva. A lua se escondeu na cerração e a visão desapareceu. Por mais que tentasse, Viviane não pôde fazê-la voltar, exceto alguns lampejos irônicos.
Morgause segurando seu segundo filho, Lot e Uther andando num grande salão e trocando palavras iradas, e a lembrança confusa de uma criança ferida e agonizante. Mas essas coisas haviam acontecido ou eram apenas uma advertência das coisas que ocorreriam? Mordendo o lábio, Viviane inclinou-se e apanhou seu espelho. Lançou as últimas gotas de óleo puro na superfície. O óleo queimado para a visão nunca devia ser usado para outra finalidade, e dirigiu-se rapidamente em meio às trevas que caíam pelo caminho processional e até a residência das sacerdotisas. Uma vez ali, chamou a sua criada. Faça todos os preparativos para partirmos às primeiras luzes da aurora, ordenou, e que a minha noviça se prepare para um serviço à lua cheia, pois antes que transcorra um outro dia, eu devo estar em Caerleon. Mande avisar o Merlin.